Fatores humanos, o revide inconsciente. Eu vou ler aqui um trecho do meu livro, O Outro, para que a gente possa falar sobre o assunto, né? Uma das coisas que as pessoas passivas ou agressivas costumam fazer é o revide inconsciente, que eu vou explicar o que é. Santo caminho para piorar suas condições ou sua condição disfuncional por estar baseado nas piores emoções humanas. Então aí você já vai começar a entender como é que funciona esse revide inconsciente. A pessoa que tem uma condição passiva ou agressiva, ela tem aqueles conteúdos que são conteúdos emocionais de defesa. Esses conteúdos de defesa, eles aparecem como raiva, aparecem como vingança, como ódio, depende né, como mágoa, eles aparecem na pessoa. Então, esses conteúdos, a maioria das pessoas tem, né? São muito poucas pessoas e até a gente acha que isso é normal, mas isso não é normal não. Isso significa que a gente precisa se rever para não ficar nessa variação, né, de humor, sabe, com as cargas emocionais se acumulando e a gente tendo que colocá-las para fora em alguns momentos que podem ser momentos propícios para isso. Quando eu digo propícios, é alguém mexe com você e você pode descarregar, e às vezes num momento que não tem nada a ver, né? Aliás, quando eu digo propício, não estou querendo dizer que a gente tem que fazer isso, não. Eu digo propício porque o pessoal está acostumado a revidar, né? Bom, então olha só, a grande maioria das pessoas tem esse comportamento e é bem verdade que é uma forma de ela não conseguir se expressar com clareza, olha só, com clareza e sem medo. Quando você não consegue se expressar com clareza e sem medo, você acaba fazendo revide. Ficam os resquícios da manifestação incompleta que nos causa o desconforto da insatisfação e, em consequência, a ação em um nível imperceptível a nós mesmos, né, que é a ação do inconsciente. Quando você faz esse revide, muitas vezes você não percebe, não. O revide inconsciente é aquela coisa que você faz para o outro, muitas vezes sem perceber. Mas ele pode ter uma participação de consciência, sim. Mas a totalidade dele não é consciência, porque se fosse, aí você não estaria praticando, né? Olha, eu penso, até eu coloco aqui, penso que não existe no aparelho psíquico uma única situação que não tenha uma resposta completamente de nós mesmos. É fácil observar que quando alguém nos ofende, tendemos a revidar e ofender a pessoa para nos sentirmos aliviados. Dificilmente há uma atitude de perfeita compreensão do momento em que tudo fica resolvido internamente. Se a pessoa tem dificuldade, por exemplo, com figuras de autoridade, ela tende a ter alguma reação com relação a isso. E essa reação ela pode ser bem pequena ou pode ser grande, entendeu? Você pode ficar, por exemplo, com dificuldade para falar com uma pessoa que é uma figura de autoridade, que não precisa ser não é, quando eu falo figura de autoridade, não tem nada a ver com as figuras formais de autoridade, tá? Porque você vai falar, não, mas eu vou ter que falar com um juiz, eu vou ter que falar com um delegado, eu vou ter que falar com um médico, que são figuras de autoridade naquilo que eles fazem. Essa figura de autoridade a qual eu me refiro, ela é emocional. Então, o cargo da pessoa, às vezes, pode também influir, mas a questão interna nossa é o que representa. Por exemplo, o pai pode representar uma figura de autoridade ou não. De verdade, ele deveria ser uma figura de autoridade mais completa, porque ele educa, cria, cuida, né? Mas não funciona assim. Daí veio o fato que a gente faz revides. Então, vou dar uma explicação mais ou menos. Que serve, estou falando de figura de autoridade, mas serve para qualquer situação, tá? É aquela coisa de fazer uma comida para o companheiro e essa comida está muito ruim. Porque ela não foi feita com carinho, não foi feita com os melhores conteúdos que nós temos. Então, pode ser que aí esteja acontecendo um revide inconsciente.
Esquecer de fazer uma coisa que você tinha se comprometido com alguém. Pode ser um revide inconsciente. Pode ser assim, então agora você vai ver. Entendeu? Você se compromete, por exemplo, a fazer um pagamento que a pessoa te pediu e te deu o dinheiro para você fazer, e ela falou, eu vou fazer. Mas pode ser que ela faça o revide e esqueça de pagar. Você vai falar, puxa, então, mas isso então pode acontecer sempre? Não estou dizendo que tudo é revide. Estou dizendo que pode ser. Tá? Para que a gente entenda melhor a vida. Né? As pessoas que estão à nossa volta se relacionam com a gente em pulsos. Por isso que eu estou sempre comentando que esses pulsos emocionais, quando está tudo alegria, as coisas fluem. Quando tem algum resquício de tristeza, de mau humor, as pessoas fazem isso. Eu posso citar uma situação que aconteceu hoje comigo. Eu fui até uma loja para ver uma coisa que eu precisava comprar, né? E quando eu cheguei lá, era uma loja de informática, né? E o que eu precisava era uma coisa muito simples. Mas quando eu cheguei e fui falar com o vendedor, ele me respondeu com o maior desleixo, sem o interesse de vender, né? Só que esse vendedor eu já conheço de uma outra vez que eu fui lá. Da outra vez, né, ele me atendeu, mas eu fiz algumas perguntas para ele e ele ficou chateado comigo. É óbvio, eu tenho que saber sobre o produto, eu não entendo. Eu faço pergunta, não é para avaliar a pessoa, é para entender, né, se aquilo vai servir ou não. Então, aí você vai comprar um cabinho para usar no computador, né, e de verdade você precisa perguntar se aquilo serve, né, se encaixa, se não encaixa. Eu não entendo disso, mas aí ele, quando eu fui fazendo as perguntas, ele foi ficando chateado. Aí não tinha, eu falei, tá bom, muito obrigado, acabou por aí. Quando foi essa vez, que foi hoje, eu conversei com ele e ele não quis nem falar comigo. E aí eu pensei comigo, isso pode ser um revide, né? A forma que a pessoa tem de fazer com você o que ela acha que foi feito com ela. O que ela acha, veja o que eu estou dizendo, né? O que ela acha que foi feito com ela. Então, é só o que significa. Revide inconsciente acontece a todo momento, e pode acontecer até sem você saber que você está fazendo alguma coisa que o outro está ficando chateado. Muitas vezes as coisas que eu falo podem chatear algumas pessoas e a pessoa ficar muito brava comigo, né? Dizendo que eu não entendo de determinadas coisas, ou que eu sou mentiroso, ou que eu sou uma fraude. Isso acontece. Mas eu não falei nada contra ninguém. Então o que eu quero mostrar é que o revide ele acontece no nível interno, inconsciente, em que a pessoa não tem clareza, e aí ela responde ao ambiente, mas o conteúdo que ela coloca é um movimento defensivo. É sempre um movimento defensivo, né? A agressão é um movimento defensivo. Eu espero que até aqui o que eu falei tenha sido entendido. Mas esse assunto a gente vai retomar, e eu vou retomá-lo com alguns exemplos no futuro, para que fique mais claro ainda do que eu estou falando. Tá ok? Então nós estamos falando de fatores humanos. Hoje eu estou citando revide inconsciente, e o nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com, onde você pode fazer as suas perguntas. No Facebook você tem o Amigos do SEC para a gente conversar, e o pessoal lá se diverte, né? E a gente se encontra no próximo Fatores Humanos.